450 por um. Isso beira quase o impossível. Porém, nada é impossível para o Deus de Israel. Elias, ele tinha 450 profetas de Baal contra ele. Ele jamais poderia vencer se não fosse a presença de Deus na sua vida. E o que Elias faz? Ele chama todo o povo de Israel e aqueles profetas. E ali, eles vão, chegando ali, Elias, ele diz assim. Então Elias chegou ali e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, porém, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então ali ele percebeu que ele podia vencer, porque a glória de Deus estava com ele. Então ele pediu que trouxessem 2 novilhos. E ali ele falou: vocês preparam um para o holocausto, e eu da mesma forma vou preparar outro. Vocês preparam, colocam eles, mas porém não põe fogo. Se o Deus que quisesse descer fogo do céu sobre aquele holocausto era o Deus de Israel, Baal. Eles prepararam o holocausto e ali eles começaram a glorificar, a clamar ao Deus Baal. E as horas foram passando. E Elias começou a tirar zombar dele, porque nada acontecia. Então Elias já estava cansado de toda aquela baboseira. E ele disse: agora é a minha vez. Ele prepara aquele holocausto da mesma forma. Então ele pede que jogam ali balde de água fria sobre aquele holocausto, sobre aquela lenha. Se a lenha, muitas lenhas secas já é difícil pegar fogo, imagine molhado. Mas ele sabia quem era o Deus, qual ele servia. Então ele começou a clamar ao Deus de Israel. E a glória de Deus foi tanta, porque ali foram jogados 3 baldes. Em volta daquele holocausto, em volta daquele altar que Elias preparou, ele fez um jeito e jogou água em volta. E clamou a Deus. E Deus derramou fogo do Espírito sobre aquele local. Consumiu todo aquele holocausto, até aquela água que estava em volta. O fogo lambeu todo. Mas o interessante é que esses 3 baldes têm um significado, esses 3 baldes de água. O primeiro balde de água foi jogado para apagar a confiança do povo nos falsos deuses. Mas infelizmente não é só entre os idólatras que há falsos deuses. Entre nós também há, e muitos falsos deuses, falsos profetas. E nós temos que ser como Elias, glorificar a nosso Deus, buscar em oração, em jejum, em consagração, e mostrar para esse povo quem é o verdadeiro Deus. Porque Deus é um só. Eu tenho me entristecido, eu tenho ouvido muitos jovens falando quando estão conversando: ah, porque eu adoro cantor fulano de tal. Ah, eu adoro pregador fulano de tal. Para com isso. O único digno de toda adoração, de toda honra, é o nosso Deus. Glória a Deus. Porque é Ele que nos sustenta em pé. Se não fosse Deus, você não estaria aqui nessa noite. Você não teria acordado aqui nessa noite e não estaria aqui. Irmãos, não era para mim estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus. Domingo, eu estava vindo com a minha família na casa da minha sogra.
na BR, quando de repente um caminhão entrou em alta velocidade na minha frente. E naquele momento eu pude ver a morte de perto. E aquele motorista, quando ele viu, ele freou aquela carreta e estava chovendo. E aquela carreta começou a deslizar e veio em direção ao meu carro. Naquele momento eu pensei, se eu jogar para cá, eu vou para debaixo da carreta. Se eu puxar para o outro lado, eu caio dentro da valeta. A minha única alternativa foi puxar para o lado da valeta. Quando eu freei o carro que eu puxei, eu senti que o volante do meu carro travou do outro lado. E o carro foi parando e parou na beira daquela valeta. Naquela hora, Deus tocou a minha vida mais uma vez. Porque eu ia estar aqui hoje para ministrar a santa palavra. Louvado seja Deus. Mas o inimigo não parou por aí, não. Hoje de manhã, quando eu estava indo trabalhar, eu parei no posto para abastecer o carro. Depois fui até o calibrador para encher o pneu. Quando eu estava saindo de ré, veio um outro carro e bateu no meu carro. Ele entrou em alta velocidade e bateu. Ali arrancou todo o para-choque da frente. Naquele momento eu olhei e falei, meu Deus, eu não posso sair com esse carro desse jeito. Como que eu vou pegar a BR? Como que eu vou lá hoje, Senhor? Eu não posso andar. Naquela hora eu pensei, falei, eu vou amarrar esse para-choque. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu estarei na sua casa ministrando a tua santa palavra. E o carro está ali, todo para-choque todo amarrado. Mas eu estou aqui com o meu coração ativo. Aleluia! Comigo. Ele não tem me abandonado. E não vai abandonar nenhum de vocês que aqui. O segundo balde que foi jogado naquele altar foi para pagar a confiança do povo nos rituais religiosos, nos quais vai sabendo que tem muitos por aí. Muitos rituais. Tem certas igrejas aí que não falam mais culto. Nós vamos em rituais, fazer um ritual. É corrente. Deus tem misericórdia. Na minha igreja tem uma irmã que ela era de um centro de macumba. E ela falou que tem uma certa igreja na qual não vamos citar nome, porque não é ético. Que os pastores iam lá no centro de macumba buscar sal grosso para fazer uma tal de uma sessão de descarrego. Que Deus é esse? O Deus que eu sigo não precisa disso. É só se prostrar diante dele, buscar ele, louvar ele, que ele vai te recompensar. O terceiro balde foi jogado para pagar a confiança do povo nos esforços pessoais. Então, a experiência vivida por Elias é semelhante a constatações de demônios nos países atuais do Oriente. Eles se excitam até um alto grau de fúria religiosa. Eles dizem que são os reinados incompreensíveis. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Porque Elias, ele foi taxado de um perturbador de Israel. Oh, meu Deus, eu quero ser um perturbador de Israel. Se pregar a palavra de Deus, levar o ministério de Deus, é ser perturbador de Israel. Eu quero ser um perturbador de Israel. Irmãos, imagina, ali no Monte Carmelo, onde estava Elias, Satanás aquele monte, e teriam feito o possível e o impossível para descer o tão almejado fogo sobre o holocausto de Baal. Mas o nosso Deus não permite.
Porque o único Deus é Ele. O único que deve ser adorado é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando Ele nos chama para ser profeta, para levar o Evangelho, nós temos que fazer com alegria, com carinho no nosso coração.